Não, eu não sou o Ar-Pharazôn, até porque eu meto esse estilo muito mais tempo do que ele que me respeite. Milords e miladies, eu sou Alexandre da Terra Leste, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da gente. Hoje é dia de review. Eu estava doido, esperando esse sexto episódio, faltam 2 só. Eu não sei se eu fico feliz que estão saindo os episódios ou se eu fico triste porque tá acabando tudo, né? Se você não segue a gente ainda, segue agora, porque tem muita gente que tá assistindo nossos vídeos e que ainda não segue a gente, então não perca essa chance. E se você já vem aqui há um tempão e já segue a gente, já gosta do canal, você também pode se tornar um inscrito aqui do canal, virar membro, virar um lestense. Depois é só clicar lá, porque você vai ajudar pra caramba a gente e você vai ser muito beneficiado também, eu tenho certeza. Ser um lestense é uma dádiva dos Valar. Bom, mas sem delongas, vão lá e vamos falar um pouco sobre esse sexto episódio. Antes de tudo, galera, eu queria começar e dizer o seguinte. Essa série é uma série que está mudando a história do cinema, uma série extremamente, nossa, vai entrar entre as 3 melhores séries do mundo, vai virar não sei o quê. Não vai, cara, ela não é um Game of Thrones, que dentro da cultura pop é uma coisa que se aproximaria a Senhor dos Anéis pela questão da temática medieval, enfim, essa coisa da fantasia medieval. Então assim, Game of Thrones, ela revolucionou tudo, entendeu? Revolucionou o cinema. Adianta a gente ficar esperando que a Anéis de Poder seja isso? Não, mas é uma série maneira? Sim, é uma série maneira. O problema é que todo mundo quer assistir a Copa do Mundo e achar que o Brasil vai ganhar toda a edição da Copa do Mundo. E não vai, galera. Os filmes foram os filmes mais premiados da história do cinema. Nem tudo que for produzido de Senhor dos Anéis vai ser a melhor parada daquele nicho, entendeu? O anime que vai sair não vai ser o melhor anime do mundo. A série não vai ser a melhor série do mundo. Pode ser, mas não fique esperando que seja, porque, por exemplo, numa Copa do Mundo, são 32 seleções e agora vão ser 48. Só uma vai vencer, tá? E você vai ter 47 que vão perder. E é isso, cara. O que importa é Senhor dos Anéis tá sempre lançando coisas legais pra gente poder estar assistindo. Então vamos lá e vamos voltar aqui pro início de tudo. Começa com aquela cena do Arondir. E na minha opinião, por mais que esse episódio tenha sido um episódio preparatório, sem dúvida, para os últimos 2, eu achei que, na verdade, o último estava preparando para esses próximos 2, né? E depois o último fosse o desfecho. Mas não, pelo que a gente viu, esse foi, de fato, o grande preparatório para tudo que vai acontecer. Eu achei um pouco desnecessária essa cena do Arondir, porque ela é a primeira cena da série, do episódio, e depois, nesse episódio, o Arondir não aparece mais. Eu entendo que esteja preparando para os próximos, mas aí, de repente, como foi uma cena muito curta, deixa para próximo episódio, entendeu? Já que ele vai, entrar bem no próximo episódio, provavelmente, e já manda pro próximo, coloca ali uns 15, 20 segundinhos de cena dele, entendeu? Mas eu achei um pouco desnecessária só essa cena dele e acabou. Além disso, eu também achei, assim, a luta muito performática. Apesar de ter sido maneira, eu acho muito performática pra ele estar lutando contra 3 orcs. Ele lutar daquela maneira toda, seria legal se ele estivesse lutando contra, sei lá, cara, 10 orcs, entendeu? Mas, 3 orczinhos, pra ele é muito simples, ele não precisava daquela acrobacia toda, né? Eu acho que foi too much, assim, mas, cara, é só a minha opinião, tá? Daí ele vai lá no finalzinho, acha um mapinha lá, já entendeu pra onde que os orcs estão indo. Esse mapinha, galera, é exatamente o mapa que eu fiz na análise, se eu não me engano, do penúltimo vídeo, tá? Que a gente desenha onde vão ser os reinos e tudo mais. E aí, quem não viu ainda esse episódio aqui no canal, cara, não deixa de assistir porque é muito legal. Eu pego o mapa mesmo da Terra-média, esse mesmo que vocês estão vendo aqui em cima. E aí eu vou desenhando onde vão ser os reinos futuramente para que você possa se guiar. Bom, e aí a gente vai pra Eregion e a gente já vê um Celebrimbor já bem danificado, né? Bem dodói. Quem nunca chegou em casa, precisou realizar tal tarefa que era demorada e foi fazendo tanto tanto que chegava uma hora que não saía. E assim, cara, eu preciso de um tempo pra relaxar, pra poder voltar a fazer de novo e conseguir concluir. Porque se eu não der esse tempo pra mim, minha cabeça tá estafada. Isso funciona muito com a galera que trabalha com criatividade, o pessoal que precisa muito de criatividade. Às vezes você precisa dar um tempo mesmo pra poder trazer e renovar a criatividade, buscar fontes ali que vão te alimentar criativas mesmo, né? Para que você consiga voltar a produzir. E é basicamente isso que tá acontecendo ali com o Celebrimbor. Ele mergulhou tanto nessa questão ali que ele acabou ficando estafado e tudo mais. E aí com isso você vê que ele já perde o respeito de todo mundo, né? O pessoal fica, mestre, correto, tá? Meio boladão, né? Tal, essa guilda toda de forjadores que eu já expliquei pra vocês no vídeo dos anéis, tanto dos homens quanto dos anões, que eu conto um pouco sobre essa guilda, né, de forjadores que tem ali. Enfim, eles já estão um pouco sem respeito, né, pelo Celebrimbor. E você vê que o Celebrimbor já tá tão piradão que ele começa a esquecer até o nome da menina lá, né? A cover da Galadriel, e ele também esquece do martelinho. Ele fala pro Anatar, né? Achei que meu martelinho tava aqui. Aí o Anatar, aquele ali, puta, esse mesmo.
Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês é que Tolkien ele não traz os detalhes, né, em nenhum livro dele, de como foi o processo dessa forja, né, dos anéis. Ele só diz que os anéis foram forjados, né, e tudo mais. Ele não diz o processo. Então o que a série tá explorando é essa coisa de deixar o Celebrimbor realmente estafado, as pessoas julgando ele por fora. E aí, cara, não adianta a galera ficar falando, porque não sei o que, não tá sendo fiel, uma vez que não tem nada escrito sobre isso. E a série tá criando. Porque, cara, a gente aqui fora tá julgando a série, por que ali dentro as pessoas vivendo aquela situação dele não iam tá julgando também? Bom, aí ele tem aquela conversa ali com a Anata rápida, né, que o Anata fala, pô, talvez você tenha mergulhado profundamente na sua cabeça, né, e você, na sua consciência, agora você esteja trabalhando de forma rasa por isso, né? Você não tá conseguindo fazer as coisas e tal. Daí tem um pedido ali também, logo em seguida, de audiência com a galera, e o Anatar fala, o Celebrimbor, não, eu preciso focar nos anéis, que é justamente o que o Anatar quer fazer com ele, né? Enfim, aí o Anatar fala, não, pode deixar que eu vou. E nessa saída, o Celebrimbor fala, pô, olha só, a gente precisa de mais mithril, tá? Pô, tu resolve essa parada pra mim? Ele, pô, deixa comigo que eu resolvo aqui. Só que, cara, nesse momento, pausa tudo, porque vai ali pra fora. É aquela estátua que a gente nunca viu com muita clareza. A gente percebe que aquela estátua, na verdade, é Fëanor e segurando uma Silmaril, né? É muita onda, né? É muito legal essas coisas. Eu gosto muito desses easter eggs, assim, porque isso traz riqueza, né? Isso mostra o cuidado na produção do conteúdo. Eles falam, pô, temos um probleminha, né? A galera parou de chegar aqui, os comerciantes. O que tá acontecendo? Óbvio, tem um monte de orc em volta de Eregion e, cara, estão passando a faca em geral por lá, com certeza. E aí o Arata, vai lá ver uma parada que querem mostrar pra ele, né? E quando ele vai ver, é um corpo que tá lá, umas escritas, né? O cara tá dilacerado com umas escritas rúnicas, dizendo onde ele está, né? Eu entregue ele, agora eu não lembro direito, mas é alguma coisa mais ou menos isso. Só que eu achei essa cena um pouco mole ali da produção, né? Porque, cara, quando a tomada vira, você vê que tem um monte de gente naquela praça e tem 2, 3 elfos ali escondendo aquele corpo só. Entendeu? Pô, uma vez que eles saem, né? Pô, ia ter uma galera ali, tipo, caralho, que aqui? Tem um corpo ali? Porra, que isso? Eu daqui consigo ver quem tá lá do outro lado, na rua. Entendeu? Pô, imagina, quem tá ali na pracinha não vê a parada. Então eu achei que isso ficou um pouco assim, as pessoas andando tranquilas, ainda mais elfos que, estão acostumados com coisas tranquilas, com a bondade de certa forma, né? Não ver a morte explícita o tempo inteiro. De repente tem um corpo ali na pracinha, não rola, né, cara? Acho que ia ter tido pelo menos um burburinho, isso eu achei meio fraco. Daí o Arata já conversa ali com a sósiazinha da Galadriel, a coverzinha, né? Aí ele dá mais um molinho, ele fala pra ela, cara, o Celebrimbor ele não quer ser perturbado e tal, fica tranquila. E inclusive por vocês, artífices. E ela, então a gente tá suspenso das paradas? Ele, sim. Mas aí ela fica bolada e tal, ele já dá um molezinho ali pra ela, já cativa, já chama de Galadriel, dá um cheirinho, mexe no cabelo, aproveita e já fala assim pra ela, inclusive você pode avisar os outros pra ninguém perturbar ele, porque ele precisa de um tempinho ali pra ele poder, né, fazer a parada antes que ele se perca. E ela, não, pode deixar, falo sim. E aí beleza, aí ele sobe lá pra plataforma ali de Eregion. Eu gosto muito dessa cena, muito bonita essa tomada, eu gosto daquelas flâmulas, sabe? Eu acho que a armadura dos elfos de Eregion estão muito bonitas também, acho bem maneiro. E aí essa cena é maneira, que mostra aquela tomada dele já tentando ver o que tá rolando lá do outro lado, né? Pra ver se tem movimento órquico. Chegando ali no acampamento órquico, a gente vê o quê? Adar conversando com a Galadriel e tal, um diálogo bem maneiro, inclusive. E o Adar vem e fala pra Galadriel, né, que o que o Sauron faz com as pessoas de fato, que o olho, né, dentro dele enxerga não o que as pessoas são de fato, mas o que elas querem ser, né, que é a questão do ego, é a questão da ganância, né, e tudo mais. Então, assim, o que é muito factível, porque o Adar é um personagem que viveu durante bastante tempo ali com o Sauron, né, ele presenciou muita coisa com o Sauron, então ele conhece bem profundamente toda essa representação do Sauron. Cara, daí eles conversam um pouco sobre o que o Adar prometeu pra cada um, né? E aí a Galadriel fala, me prometeu um exército, mas aí quando o Adar fala, sabe o que ele me prometeu? Ela fala, não, meio que querendo cortar, não quero saber. Mas o Adar é tão cirúrgico nos elementos que ele vem trazendo do Sauron, que, cara, ele ainda assim ele conta e a Galadriel fica ali, né? E ele fala que prometeu filhos pra ele, etc. Enfim, é bem legal essa parte desse diálogo. E o Adar, por conviver com Sauron, cara, ele aprendeu também coisas de manipulação, ele aprendeu determinadas coisas e ele é muito inteligente, afinal ele ainda é ele é um elfo que, cara, ele é o líder da parada ali. Ele sabe que o que mexe muito com o brilho da Galadriel é a questão de, cara, buscar o Sauron de toda maneira, porque inclusive ele conhece a Galadriel assim, na primeira temporada, inclusive achando que ele é o Sauron, né, e tal. É muito louco porque ele fala, não, cara, vamos fazer uma parada juntos aqui, eu vou te ajudar a zunir o Sauron daqui.
E ele sabe que isso mexe com o brilho da Galadriel, né? Ele sabe muito que isso mexe com ela. E aí ela, mas como que você vai me ajudar, orc? Meio que menosprezando ele, né? Chamando ele de orc, assim, né? Querendo diminuir ele. E aí ele vira e fala Uruk, né? Ele corrige ela. Uruk é o nome de orc na língua negra de Mordor, tá? Mas Uruk também é o nome de uma raça de orcs, né? A gente vê, por exemplo, os Uruk-hai, que é uma outra raça que surgiu na Terceira Era, lá com a melhora de Saruman, né? Transformando os Uruk de Mordor em seres um pouco mais desenvolvidos, mais fortes e que conseguiam caminhar na luz do sol, apesar de não gostarem delas e tudo mais. Eu acredito que o Adar seja talvez assim o pai desses primeiros Uruk que a gente vai ver em Mordor, né? A primeira, sei lá, a primeira aparição ali, e aqueles orcs que ele cuida também serem os Uruks, né, dele. Ele chama esses orcs de Uruk, e não porque são orcs só, mas Uruk eu acho que é por causa dessa raça que vai ser desenvolvida em Mordor, né? E essa conversa sobre os Uruks, hoje eu liguei para um grande amigo meu, que é o Eric, né? O Eric, ele tem pós-doutorado em Tolkien e ele é quase que um guru para mim, assim, porque eu debato muitas coisas com ele, assim, até nas questões filosóficas de Tolkien também, não só nas questões técnicas, mas também nas questões filosóficas. E eu e Eric, a gente debateu muito sobre esse tema, né? E, cara, a conclusão dele, e aí eu assino embaixo, porque ele me apresentou argumentos bem válidos, é essa questão do Uruk ser essa raça, de fato, de Mordor e não ter a ver com os Uruk-hais, tá, em si. Porque o Adar tolera o sol, né, mas não ter a ver com isso exatamente. Até porque eu tenho uma outra teoria sobre o Adar que a gente também deliberou hoje, e essa teoria, porra, é uma parada que mexe comigo já há um tempão. Eu falei pra vocês em outro vídeo e eu já vou falar sobre ela aqui. Cara, aí do Neida chega o quê? A coroa de Morgoth. Isso mexeu muito comigo, porque assim, cara, a coroa de Morgoth é um item bizarro, já carregou esse Silmarils ali. E eu acho legal, não vejo problema em a série fazer isso, porque na última publicação de fato do Silmarillion, Tolkien cita que a coroa, na verdade, de Melkor, quando ele foi aprisionado, cortaram os pés dele, pegaram a coroa, tiraram esse Silmarils e transformaram a coroa dele numa coleira. E não diz que ela foi forjada, reforjada para uma coleira. Diz só que ela foi transformada numa coleira, tá? E eu acredito muito que aquela coroa tenha sido meio que colocada força no pescoço dele mesmo e não tenha sido reforjada, porque ele não cita essa palavra, ele é categórico falando em ela foi colocada, foi usada como uma coleira, né? E ele foi aprisionado com aquela corrente lá que Aule forjou, enfim, com 6 metais diferentes. E logo depois, nos livros, é dito que o Morgoth, ele é posto pra fora do mundo, né? Só que não diz se ele é posto pra fora do mundo com essa coleira e com a corrente. Só diz que ele é posto pra fora. Essa coleira e a corrente podem ter ficado no mundo. Afinal, elas são bens materiais. Podem ter ficado em Arda, né? Faz todo sentido. E aí o Adar fala que muitas histórias são contadas sobre a coroa e tal, mas eu estava lá quando o Sauron reforjou ela e tal, não sei o que, pra usar pra si mesmo. E cara, eu acho maneiro esse destino da coroa, acho legal, porque é um objeto que dá um pouco essa coisa de que, né, é tipo, agora o reino é meu, então isso é bem legal, assim, porque é isso que as coroas fazem, elas são dos reis, né, e aí eles podem governar, porque eles usam a coroa sobre a cabeça, e aí isso também quebra muito aí o argumento de muita galera que tava reclamando de forma, às vezes, até pouco educada, sobre o Sauron. Impossível, porque como é que ele vai ser destruído pra meia dúzia de orcs? E não sei o que, blá blá blá. Cara, lembrando que o Sauron foi derrotado, tudo bem, na Primeira Guerra do Anel, ele já tava bem destruído, mas ele teve a mãozinha cortada, cara, por uma espada quebrada, entendeu? Mas ele teve a mão dele cortada, independente de tudo, por uma espada quebrada, e por Isildur também, que, cara, é Isildur, tudo bem, sabe? Tipo, pô, e a galera reclamando, meia dúzia de orcs mataram. Primeiro que não foram meia dúzia, e segundo que, pô, ele já tinha sido desferido um golpe bizarro nas costas ali pelo Adar e tudo mais. Mas, cara, ainda assim, isso ganha uma força muito maior pra aquela cena, porque essa coroa não é uma coroa qualquer, cara. É a coroa de Melkor. Então aquilo ali deve estar enraizado de mal e de poder, sabe? Bizarro. Então, assim, justifica aí, cara, cala um pouco a boca da galera aí que tava dando uns hates, né? Tipo, sem esperar, queimando a língua, feito eu mesmo queimei com outra coisa do Elendil, por exemplo, com a série não ter, por exemplo, mostrado inicialmente o Elendil, o que ele viu com a Palantir, né? Que só depois que a série foi mostrar, já no episódio seguinte, a série mostrou que ele viu uma coisa, né? E eu fui lá, pô, por que Elendil não viu nada e tal?
enfim, queimei minha língua e aí a galera também queima a língua com essa cena agora. A Galadriel também pergunta pra ele por que ele não morreu então de vez, né? Bom, porque ele é um Valar, isso a gente já sabe, né? Então o espírito dele fica vagando e ele conseguiu reencontrar uma forma física. E o Adar cita também porque ele não tinha força suficiente. De repente, com a junção dos anéis, né, e tal, dos elfos, poderia. Pô, mas como é que ele sabe dos anéis dos elfos se nem o Sauron sabia que eram anéis e tal? Cara, muito simples. Os orcs capturaram os emissários lá que estavam vindo de Lindon, né, que o Gil-galad mandou pro Celebrimbor, dizendo que o Sauron era o Halbrand e também que os anéis funcionaram. Bom, aí a gente chega em Númenor, né? De boa, assim. Como Númenor melhorou nos últimos episódios, assim. Como Númenor tá maneiro. O núcleo tá legal, tá desenvolvido. Tá dando raiva de algumas paradas. Eu realmente, assim, me surpreendi muito com a melhora do núcleo de Númenor. E aí começa a cena do Elendil sendo julgado ali e tal. E essa cena me lembrou muito, sabe o quê? A cena do Ned Stark, na primeira temporada do Game of Thrones, sendo julgado, né? Indo à praça e tal. Quando ele se confessa, diz que ele traiu e tal, não sei o que, e mesmo assim, o Joffrey vai e manda decepar ele, né? Essa cena me lembra muito, assim, o olhar, até porque o Elendil tem um corte de cabelo, tem uma barba similar, ele tá com um pesar no rosto, mostra muito, e também mostra a Sansa nessa cena do Game of Thrones, fazendo assim pro pai, tipo, confessa, e nessa também mostra a menina, né, a chatinha, falando pra ele, tipo, assim, com a carinha, assim, sabe? Tipo, pra ele, sabe, confessar e tal, a parada. Então, me lembrou muito mesmo, assim, essas duas cenas. Agora, a diferença é que o Elendil ele não sucumbe e ele fala, não, pô, eu sou fiel à rainha que eu acredito e tal, a Míriel. Ele é menos esperto, talvez, do que o Ned Stark, mas ele foi mais honrado ali no caso, né, de manter a parada dele. O que prova que Elendil é muito maior do que Ned Stark, por favor, tá? Cara, e a partir daqui eu vou falar uma coisa pra vocês de Númenor, que eu vou tocar provavelmente em todas as próximas vezes que a gente vier nesse vídeo falar de Númenor de novo, tá? Mas eu vou dar uma composição pra vocês. Hoje, conversando com o Eric, a gente também discutiu muito sobre um ponto que ele me atentou, e é muito verdade, sabe? É uma coisa que eu já citei em outros vídeos pra vocês, mas isso ficou muito explícito nesse episódio. Existem dois partidos políticos em Númenor, tá? E esses dois partidos, eles fazem um racha muito grande, e eles meio que ditam todo esse caos que tá sendo causado. O primeiro partido são os fiéis, eles também são conhecidos como Elendili, tá? Por quê? Eles são os amigos dos elfos, eles são fiéis aos elfos e aos Valar, tá? E o segundo são os homens do rei, que nesse momento não são fiéis a nada. Mas essa questão de serem fiéis não tem a ver com religião, porque Tolkien é enfático dizendo que em O Senhor dos Anéis, no universo de Tolkien, no universo de Arda, não existe religião, tá? Não existe religião, tá? E os Valar, eles não são figuras angelicais, eles são uma raça, eles são os Ainur, eles são seres, tá? Eles não são deuses, tá? Isso é muito importante. Só que o termo fiel, ele traz muito a questão da religião pra gente. E pra série poder explicar essa questão desse racha, ela acaba trazendo os Númenóreanos como religiosos, esses fiéis como religiosos, mas não tem a ver com religião, tá? Isso precisa ficar bem claro pra quem quer entender um pouco mais do universo do Tolkien. Não é religião, não existem templos, tá? Aquela coisa que a gente vê lá, não sei o quê, não são templos. Não existem isso. A série tá mostrando esse racha pra gente dessa forma, pra ficar mais fácil de entender. Por que ela tá fazendo isso? Porque, na verdade, esses fiéis, eles eram fiéis às tradições númenóreanas, tá? E que tradições eram essas? Serem amigos dos elfos, serem devotos e fiéis aos Valar, mas como gratidão. Por quê? Porque esses homens se juntaram aos Valar e também aos elfos lá na Guerra da Ira para poder combater Melkor, tá? Morgoth e todo o mal que assolava a Terra-média. Porque o primeiro Númenóreano de todos foi Elros. E por que Elros foi o primeiro Númenóreano? Porque o pai dele, Arendil, foi lá em Valinor, mesmo sem poder ir, para avisar os Valinor, para levar uma Silmaril para lá, para dizer, galera, vamos lá ajudar os caras. Então o que acontece? Os Valar, depois da Guerra da Ira, viraram e falaram, pô, a linhagem desse cara merece muito a nossa amizade. Porque esse cara, pô, virou a luz de Arendil, a gente mandou ele lá pra representar, pra ficar lá, viver pra sempre no céu, com a Silmaril e tudo mais. Pô, então a gente precisa dar uma gratidão pra ele aqui de volta. E qual é a gratidão? Pô, vamos dar uma ilha pra esses caras, né? Já que Elros escolheu viver entre os homens. E quem não assistiu, a gente tem um vídeo também falando da luz de Arendil, falando sobre Arendil, tá aqui no canal, assiste depois. A gente explica que os filhos escolheram, um seguir o passo da mãe, que era elfa, e o outro resolveu seguir os passos
dos homens, tá? De ter a mortalidade. E aí, para isso, ele ganhou a ilha de Númenor. E os Númenóreanos, eles eram gratos por isso. E os fiéis são esses caras que ainda, tá, têm e mantêm essa tradição, tá, de ser amigos dos elfos, serem gratos a isso tudo, serem amigos dos Valar que entregaram a ilha para eles. Já os homens do rei, não, eles perderam isso. Com o tempo, eles esqueceram quem foi que deu tudo aquilo para eles e deixaram de ser gratos, tá? E aí, futuramente, dentro da história dos livros, a gente vai ver Sauron indo para Númenor, sendo aprisionado pelos Númenóreanos por Ar-Pharazôn, tá? E aí o que acontece? Ele vive entre eles. E vivendo entre eles, ele, como é o Senhor das Lorotas, começa a botar esses homens do rei contra essa coisa dos Valar e os elfos, tá? Pra ajudar a ter a queda de Númenor, de fato. A gente sabe que Númenor vai cair e vai ser por isso. E ele começa a falar lá em Númenor que esses Valar não estão com nada. Que na verdade tem um Valar que esse sim é fodão, que é Melkor, né? E que a galera tem que adorar Melkor. E aí sim começa-se uma religião em Númenor. Aí sim existe uma religião, porque aí sim eles constroem um templo de adoração para Melkor. E aí sim tem isso tudo, tá? Mas os fiéis em si, eles não são pessoas religiosas, porque não existe religião na Terra-média, tá bom? Chegamos agora no Estranho em Rhûn, lá no leste, tá? O que acontece? Começam os flashes ali, o Estranho vê primeiro a Nori, depois ele vê a Nori com a Pop sendo ameaçadas provavelmente por um Lestense, depois a gente vê o Mago Azul, ou então Sombrio, como vocês ainda pensam que é. E depois também tem umas pedras caindo, enfim. E aí ele meio que acorda e tá ali com o Tom Bombadil. Ele ali diz, né, inclusive pro Tom, que ele quer dominar o fogo secreto e etc. Cara, e é muito louco, porque a série continua empurrando muito a gente para o Estranho ser o Gandalf, né? E eu acho muito que o Estranho é um dos azuis e vai confrontar, inclusive, o outro azul, né? Eu já expliquei, eu tenho uma teoria. Quem não assistiu, tem o meu vídeo falando dos Magos Azuis. Clica aí e vê também, porque vocês vão ver essa teoria e eu vou explicar também sobre os Magos Azuis pra vocês. E vocês vão ver que faz todo sentido. E aí ele diz que quer dominar o fogo secreto e o Sauron, a gente sabe que futuramente vai estar com o anel de fogo, né? Dos elfos, né? Que fica com Círdan nesse momento. Então, e ele inclusive diz que é o detentor da chama de Arnor, né? A chama secreta de Arnor. Então, assim, isso vai ser meio louco, né? Eu não sei ainda o que tá acontecendo com essa série. Logo em seguida a gente tem a bela transição de provavelmente Lestenses cavalgando no leste, né, bonito com aquele sol assim vermelho. Só que eu senti falta de ter uma cidade, sabe, no leste, assim, de ter, sabe, um povoado, nem que fosse uma vila, uma coisa maior assim, eu ainda não vi. Talvez nas próximas temporadas mostrem, né, pra explorar mais esse lado aí, mas eu gostaria de ver, confesso pra vocês. Depois dessa transição de cena vai pra Nori conversando ali com a chefezinha tribal, né, dali dos Grados, né, da outra raça de hobbit que a gente vê. E a Nori começa a falar, né, vocês podiam se mudar, a gente vive se mudando, de um em um mês a gente vai de lugar em lugar, porque eles eram coletores caçadores. Já os Grados, eles são mesmo de um lugar e tudo mais. E é legal porque a mulherzinha líder vira e fala assim, aqui não pode, não, tá maluca que eu vou me mudar, porque, pô, eu nasci na 6.000 aqui, meus pais fizeram a 6.000, viveram aqui também, eu nasci aqui. E, gente, o que é uma Smeal? Smeal é uma toca, tá? Smeal é exatamente a toca dos hobbits, tá? O bolsão é uma Smeal. E também esse nome é usado para definir algumas sociedades de Tolkien que existem ao redor do mundo, tá? Eu faço parte da Toca Rio de Janeiro, que é uma Smeal cadastrada na Tolkien Society, por exemplo. E, além disso, eu também sou membro da Tolkien Society, que fica em Oxford. Então, a Tolkien Society tem várias Smeals, que são... digamos que sociedades de Tolkien, de pessoas que estudam e gostam e querem falar sobre, que são filiadas à Tolkien Society, tá bom? E aí a Nori vira e fala, não, porra, cara, vocês estão então nessa situação por causa de mim, vou me entregar e tal, eu acho que eu vou proteger vocês fazendo isso, a Pop também. Quando a câmera muda lá pra Pop, quando a Pop começa lá na pegação agora com um hobbitzinho, né? E é muito bom, porque é bonitinho, né, os dois, assim, e esse cara eu gosto dele, ele é engraçado. Só que, cara, aí o beijinho e tal, e, cara, muito corta clima, né? Pô, tu comeu um lagarto hoje, né? O maluco tem um bafão, brother. E é muito bom também porque ele tá explicando o porquê da galera chamar ele de ninguém. E aí, porque meus pais demoraram muito pra me dar um nome e tal. Pô, mas quanto tempo eles demoraram? Uns 2 anos. Pô, mais 2 anos é tranquilo, né? Tu já é velhão e tal. Não, há uns 2 anos atrás me deram um nome de ninguém. Quer dizer, me deram um nome. E aí o apelido de ninguém pegou, né, cara? Tipo, muito bom. Eu gosto desse núcleozinho, é engraçado, é um alívio cômico, eu curto. Logo em seguida a Pop vai conversar com a Nori e fala, não, pô, a chefezinha deles lá tem razão, você não tem que se entregar não, pô, tá maluco e tal, isso pode dar até merda, eles estão procurando o estranho, não é a gente, então vamos ficar de boa aqui. E aí voltamos um pouco pro Estranho com o Tom, e ele tá cismado com a parada de ter o cajado pra dominar um fogo secreto, ele leva ele pra um mar de
troncos, né, de galhos. E aí o estranho fica, pô, e agora? Qual deles e tal, não sei o quê. E aí vem um momento fanservice maravilhoso que a gente gosta sempre, que, pô, o Tom Bombadil recita uma parada que o Gandalf recitava pro Frodo, que é uma das frases que eu mais gosto, quando ele fala, pô, muitos que morrem merecem viver, você é capaz de dar vida pra eles, né? Então não se julgue tão ávido a desejar a morte para aqueles que merecem morrer. E isso é muito bom, gente, porque isso faz a gente refletir. Cara, a gente pode dar a vida para alguém que merecia estar vivo, mas morreu, por exemplo, num acidente? A gente não pode, pô. Então, quem é a gente? Quem a gente pensa que a gente é para poder dar a morte pra alguém, cara, pra poder tirar a vida de alguém, cara? A gente não é ninguém não, bicho, tá? Então essa frase é muito maneira pra gente trazer pro nosso dia a dia. Tolkien trouxe várias frases legais pra gente trazer pro nosso dia a dia e refletir. Tem uma outra parada muito boa, porque aí o Tom Bombadil começa a discursar pro estranho falando que, pô, o Mago Sombrio, o Azul, tá se erguendo aqui no leste, que o Sauron tá se erguendo no oeste, e ele precisa ajudar e pá. Aí ele pergunta pro estranho, pô, você vai abandonar eles à sua própria sorte? Isso também é uma frase do Gandalf lá nos livros, tá? E que a gente viu também nos filmes. E aí ele fala, pô, mas a Nori é uma amiga. E aí o Tom é muito foda, porque o Tom vira e fala assim, ela é uma amiga ou ela é seu destino? Porque assim, o Tom, ele meio que dá a parada pra ele, tipo assim, cara, e aí? Você tem aqui uma escolha, é cajado ou tu vai ceder pra tua amiga? Mas ao mesmo tempo que ele meio que coloca como, tu vai ceder pra ir tu ajudar tua amiguinha, ele meio que, tipo assim, ceder pra ajudar tua amiguinha, talvez seja esse o caminho mesmo que tu tem que fazer, meu irmão. Talvez essa seja a parada, sabe? E é muito louco, porque ele deixa a escolha na mão do estranho ali, e o estranho tem um caminho pra seguir. Mas eu gostei também desse diálogo. E aí, mais uma vez, a série trazendo pra gente o estranho como Gandalf, né? E, porra, e aí cai minha teoria, mas eu ainda acho que eu tô certo. Assiste meu vídeo sobre os Magos Azuis que você vai entender o que eu tô falando. A gente simplesmente termina isso com o Tom sumindo e a gente vai lá pra Casa Dum agora. Arathar chegou lá, foi resolver o problema do Mithril, já chega pedindo pro Durin e tal, pro quarto e o terceiro, né, que estão lá. Ele oferece até o que, ó, não, vou te oferecer madeira pra caramba, que você tá aumentando tua mineração, você vai precisar criar túnel, etc. Eu te dou madeira a rodo. Floresta aqui em Eregion que não falta. Ou então algo mais precioso, ainda, né, sugere algo mais precioso. Eu não sei ainda o que seria esse algo mais precioso, mas sugere isso. Durin, surpreendentemente, fala que não. E a gente fala, pô, tem um lapso aí de... né, tem um sopro de, porra, sanidade na cabeça do Durin. E o Arathar vira e resolve não criar briga ali. Por quê? Porque ele olha pro fogo e ele vê o Balrog. E ele fala, vai dar merda. Então ele fala, deixa que esses caras vão se fuder sozinhos, eu vou arranjar de alguma outra maneira essa parada. E ele sai de lá. E aí o Durin, porra, pai, graças a Deus, que bom, você tá bem, então, não sei o que, né? Que bom que você teve essa decisão. Achei que você tava doidão. Cara, e aí o pai vira e fala, não, tô doidão não, tô são pra caramba. Esses caras vão ser atacados. E eles vão ser atacados e a guerra já começou aqui na Terra-média e vai dar uma merda do cacete. E o único exército que vai sobreviver é quem tiver arminha e armadura de Mithril, bicho. E a gente tem essa porra, então todo mundo vai vir atrás da gente e a gente vai estar benzão. Pô, e aí ele ainda termina o seguinte, fala pro Narvi pra gente aumentar a produção dessa porra, pra gente aumentar lá e picaretar mais, achar mais Mithril aí pra gente. Cara, o Durin quarto, meu irmão, fala, tá maluco, pai. Pô, tá maluco, tira esse anel tá te corrompendo. E aí o pai vira, esse anel me pertence, pra que eu vou tirar ele? E aí o Durin, filho, fala o seguinte, não, cara, você que pertence ao anel. Porque ele nota que o pai já tá, meu irmão, fudidaço das ideias, né? E, cara, e aí é muito louco, porque o filho, o pai vira e fala, vou tirar porra nenhuma, não preciso te provar porra nenhuma. Garoto. Ele chama de garoto juvenil. Porra, pra quê? Durin quarto vai atrás pra tentar arrancar ali do dedo do pai. O pai, ó, só faz assim, dá-lhe um safanão, um maluco voa. E por que ele voa? Porque se você for assistir depois daqui o meu vídeo sobre os Anéis dos Anões, você vai ver que esses anéis, eles potencializam as virtuosidades, né, que cada um tem. Então, porra, o cara dá uma porrada, ele vai dar uma porrada mais forte, porque ele aumenta, né, essa questão física dos caras, aguça a visão, aguça a audição. Então, os anéis também fazem isso, tá? E se você tá curtindo tudo que eu tô falando e tá te dando vontade de ler os livros de Tolkien, etc., entra no link da Amazon aqui embaixo, tem lá os livros, tem um monte de promoção legal. E se você quiser comprar não só os livros de Tolkien, mas qualquer outra coisa lá na Amazon, é só você acessar por esse link, então, que você vai me ajudar. E pra seguir a nossa conversa da análise do episódio, o Durin volta pra casa e ele fica muito bolado, porque aquele é o próprio pai dele, né, cara? Então ele fica muito triste com essa situação. Ele tá vendo que o pai dele tá se transformando. E a Disa quer dar um golpe ali, né, cara? Tipo, vamos com ele, a galera vai ver que ele não tá pronto pra poder reinar, não. Ele não tá mais apto pra reinar e tal. E aí o Durin, né, o pai dele, não quer fazer essa parada.
parada, né? É foda e tal. E ele reclama com a Disa, mas ainda assim a Disa fala, cara, eu sei disso tudo que você tá me falando, eu entendo. Eu amo muito seu pai. Ele é mais pai pra mim do que o meu próprio pai, né? Então, tipo, pô, eu entendo, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E ela tá bem desesperada nesse sentido, porque, cara, foi ela que viu lá embaixo o monstro. Se é que é um Vigília das Águas, se é que é um Balrog lá que tremeu tudo, ela viu a merda que vai acontecer. Então ela tá desesperada e é, pô, factível isso, né? E dá pra entender muito também porque que o Durin IV tá sofrendo tanto assim, porque ele diz, inclusive, por mais que eu veja essa ganância toda e tudo mais, eu ainda vejo meu pai ali dentro, entendeu? Ainda é o meu pai. Como eu disse pra vocês, Númenor melhorou muito mesmo, a gente volta pra lá e começa aquela cena maravilhosa com as trombetas. Acho lindo, muito maneiro. Cara, tudo tá muito bonito em Númenor, assim, eu realmente ganhei Eita! Realmente, Númenor ganhou muito prestígio comigo aqui nesse episódio, no último, melhorou muito, assim. E essas vistas da natureza que estão aparecendo em Númenor, isso torna muito mais bonito, né? Falta mais essa coisa da natureza, assim, né? A gente tá vendo muitos núcleos acontecendo dentro das cidades e eu queria ver mais natureza, mas, sabe, Tolkien tem muito disso. Bom, aí a Chata vai lá visitar o pai e fala, ó, vamos convocar a serpentezinha do mar e tal, bababá, aquela que a gente viu lá na primeira temporada. Pô, qual é, pai? Tu tem que dar o braço torcer e tal, porque eu conversei com a Pharazôn, ele vai te dar misericórdia e tal. O Elendil vem com uma frase foda, né? Não é misericórdia pedir a um homem que deixe sua integridade. Pô, isso é muito foda, né, cara? Porque você dá misericórdia, pô, pra uma pessoa que vai virar e renunciar a tudo que ela acredita, não é misericórdia. Você tá virando e falando, ah, beleza, você tem que concordar com o que eu penso, aí beleza, eu tô te dando misericórdia. Agora, se você pensar contrário a mim, eu não vou te perdoar, entendeu? Não, cara, aí não é misericórdia, né? Misericórdia é quando você perdoa e tá tudo bem. E aí, a chatinha vai lá e fica, ai pai, porque eu vou perder mais uma pessoa, eu não posso. Ela fica na mão, né? O negocinho dela fica na mão. Aí ela vira e fala pra ele, você tem que engolir o orgulho. E aí ele fala, orgulho? Cara, se depois de toda essa merda que você viu acontecer, você ainda acha que eu estou fazendo isso tudo por orgulho? Aí realmente a gente não tem mais nada o que falar. Né? Cara, aí a menina fala que fez uma súplica, não sei o que, e chamou a Miriel. E aí a Miriel vai lá e ela fala, cara, se ajoelha pro Pharazôn, porque a gente precisa de homens como você, sabe, pra Númenor não cair, etc. Ela dá todo aquele papo, né? E aí ela ainda vai, chora, e ele fala, não, cara, a vontade dos Valar é que vai prevalecer. Mas essa é uma parada daquilo que eu expliquei pra vocês. Não é a vontade dos Valar, porque os Valar não são deuses, entendeu? Não tem religião. Essa é a parada. Então, tipo, não são os Valar que decidem as coisas no sentido de que eles são os deuses julgadores. Inclusive, eles deixam os elfos se ferrarem, deixam os homens se ferrarem na Terra-média, do tipo assim, bicho, tô cagando pra vocês. A gente já saiu daí há muito tempo. A gente chamou os elfos pra virem viver aqui, não quis vir, então não veio, o problema é de vocês, entendeu? Então é uma forma que a série faz de adaptar pra poder mostrar essa questão dos fiéis. Inclusive nesse discurso, a Miriel fala, o Númenor precisa de homens como você, ali, não sei o que, os fiéis como você, né? Mas na verdade não são fiéis à religião, como eu disse antes, e sim às tradições de Númenor. Aí a gente dá um pulinho rapidinho em Khazad-dûm pra depois voltar a Númenor, né? E nesse pulinho, o que acontece? O Narvi tá entrando ali pra minerar e eles encontram a Disa ali. E a Disa, meu irmão, solta o berreiro, cara, vem os morceguinhos, né? Tipo, meteu o Robin ela ali, chamou o Batman. E ela mesmo fala assim, pro Durin, né? Eles vão voltar em mais números e tal, não sei o quê. Eles vão voltar em mais números, então a gente precisa ser rápido e tal. Mas eu achei que foi um pouco fraco isso, assim, foi legal, mas não foi ao mesmo tempo. Por quê? Tinha que ter sido uma coisa mais... Foi muito temporário. Foi tipo, os morceguinhos vieram e rapidinho foram embora, entendeu? Tipo, por que eles não voltariam agora, tipo, de novo, sabe? Passou 10 segundos que o morcego perseguiram eles, agora a gente vai voltar lá, foda-se, vamos brigar com a Disa. Pô, podia ter tido um deslizamento, podia ter impossibilitado mais tempo eles de voltarem, sabe? E não ter sido tão rápido. Essa foi minha percepção, assim, mas enfim. Voltando pra Númenor de novo, como eu disse que era rápido, cara, tem aquela tomada animal de novo, com as trombetas, foda, e aí vem a natureza, que eu acho bonita pra caramba. E, cara, o Ar-Pharazôn fala, você renuncia às decisões dos terrenos, aqui dos povos terrenos, né, da gente, dos homens, pra ser julgado pelos Valar? E ele fala assim, tá vendo? Mais uma vez, os Valar, eles são terrenos. Eles não são deuses, tá? Eles são criaturas terrenas, eles são um povo chamado Ainur, né? Que tem os Valar e os Maia. Eles são tal como os elfos, tal como os homens, como os anões. Eles mandam na porra toda, eles são muito mais fortes, eles criaram tudo sim, mas eles são terrenos. Eles não são espíritos vagantes por aí. Aí a Miriel chega salvando, né? Porque na hora que ele ia mergulhar, ela entra salvando e fala, não, eu que vou. E aí o Elendil, não, ela manda um Namaria pra ele, né? Pra ele ficar calminho e fala, cara, vamos lá, se a gente vai trilhar o caminho da fé, porra, eu preciso começar pela parada. E aí você vê que ela deposita muito carinho pelo Elendil, porque ela, como tá sem visão, toda hora ela toca no rosto dele,
assim, sabe? Ela se emociona, ela deposita um carinho muito grande. Isso é legal também porque dá um pouco... porque ele não é da linhagem direta pra ser um rei de Númenor, né? Ele é ele não tá ali embaixo da Míriel. Ele não é o próximo rei. Então, pô, o que o torna tão grande quando vai pra Terra-média e pra virar rei lá e tudo mais, né? Os filhos deles virarem rei de Gondor e tudo mais. Isso explica esse carinho que a Míriel deposita nele. Isso dá uma fidedignidade pra transformar ele nisso tudo futuramente. Apesar dele ser, sim, um cara da linhagem de Elros, tá? Ele ter sangue nobre e tudo mais. Ele só não é linhagem direta. Cara, e aí ela se joga lá, vem o bicho. Cara, que cena foda. Essa cena tá muito maneira, muito bem produzida, bonita. Cara, mais uma vez, Númenor melhorou muito, muito, muito mesmo. E eu achei muito legal. E assim, essa cena que agonia, né? Porque ela cega ali dentro, sem saber o que tá acontecendo. Imagina, assim, de olho fechado. E tudo que tá acontecendo ali, aquela grandiosidade. Ela nem sabe onde ela tá, ela não sabe nem o que tá acontecendo. E de repente aquele berro do bicho bizarro, né? E aí, Númenor, os Valar julgaram ela. E de repente ela é cuspida pra fora, né? E é inocentada. E, cara, isso é muito bom, porque ganha um pouco de força o Partido dos Fiéis, né? Porque, pô, os Homens do Rei estavam aqui agora com Pharazôn no poder e tal. E agora os fiéis conseguem ganhar um pouco de força pra essa briga ficar acirrada até a próxima temporada, que é onde a gente vai ver provavelmente a queda de Númenor, né? Na terceira temporada. Pharazôn fica putíssimo, vai pra Palantir direto, vai lá na Palantir e o que ele vê? Cara, ele vê a Montanha da Perdição, ele vê uma coisa, uma larva que seria tipo um olho, né? Alguma coisa assim. Eu acho que simbolizando muito essa coisa do Sauron ainda. Um olho diferente do que a gente vê nos filmes, porque tem que ser diferente, né? A produção, a arte tem que ser diferente de fato. Por serem franquias diferentes, tá, gente? Isso é muito importante por causa de direitos autorais. E a gente vê ali a Montanha da Perdição, né? Mountain Doom, com o Halbrand, porque ele conhece o Halbrand, né? O Halbrand já foi a Númenor, né? Então ele vê o Halbrand ali, que ele não sabe que é o Sauron até agora, né? Mas ele vê o Halbrand. E aí a gente pula de novo para o acampamento dos Orcs, onde tá a Galadriel conversando ali com o Adar, e a Galadriel ali, ela confirma que o Halbrand é o Sauron, de fato, e ela se emociona, né, cara? Porque é aquilo, o Adar conviveu com o Sauron, ele sabe manipular ali também, e, cara, e ela, meu irmão, se sente segura para falar, bichão, seguinte... Elrond tá vindo pra cá com a galera. Ele vai salvar o Celebrimbor, vai sitiar Eregion, vai salvar o Celebrimbor. Ele tá vindo pra cá com o meu anel, inclusive. E, meu amigo, aí a gente vai pegar, vai limar o Sauron, vai acabar com a porra toda. E aí o Adar vira e fala assim, beleza, e depois? Aí ela, não, depois a gente pega todos os anéis e destrói. Todos os anéis que o Sauron tocou, a gente destrói. E aí o Adar responde, não, depois a gente. O que você vai fazer com a gente? Porque vocês vão invadir Mordor depois? Porque os orcs... Pô, tá maluca? O que é? O Gil-galad vai fazer o quê? Vai vir atacar a gente, porra. E aí, como é que vai ser essa porra? Tá maluca? Não vai ser bem isso não, meu irmão. E é muito bom porque ele vira pra ela e fala assim, bicho, obrigado. Você já me revelou tudo que eu queria e até mais um pouco, porque ela se emocionou. E vai lá e mostra a legião pra Galadriel, que ela fala, mas você não tem gente suficiente. Ele fala, não, filha, vem cá. Olha aqui. Lembra até um pouco aquela cena do Grima, a língua de cobra, falando pro Saruman, pô, mas a gente ia precisar pra atacar lá o Abismo de Helm, muito mais orc e tal. E aí que ele chega na torre e, porra, tem 10 mil orcs naquela parada lá, né? Ele manda prender ela de novo, enquanto ela tá sendo presa, ela fica gritando, cara, não ataca, porque é exatamente o que Sauron queria. Ela mata a charada, ela fala, ele tá te manipulando também, porque esses são os planos dele, cara. Isso vai dar merda pra caralho, não faz, ele não tem exército, ele vai tomar o teu exército. Cara, e aí o que acontece? Ela é presa, o Adar pede a corneta lá pra poder tocar pros outros orcs, né? O orczinho ali, meu irmão, escuta o que a Galadriel falou e ele dá uma hesitada fudida em entregar a corneta pro Adar, né? E você vê que o Adar tira a corneta puto da mão dele, coisa que ele não costuma fazer, ele é muito dócil sempre com os orcs. Ele sempre trata os orcs como os filhos dele mesmo. E ele meio que tira puto e toca aquela merda, porque ele sabe que o que a Galadriel falou pode ser uma verdade, né? Então ele fica ali também desestabilizado. Bom, aí caos instaurado em Eregion, né? Porque agora, de fato, os orcs estão chegando lá. E aí os vigias lá vêm e tal, e tocam a parada. E aí todo mundo sai correndo, uma merda, né? E o Celebrimbor, enquanto tá lá rabiscando os anéis, tentando matutar a cabeça, ele, meu irmão, caralho, vou ver o que tá acontecendo. E aí o Anatar virou, senta tua bunda aí e faz tuas paradas. Cara, e o Celebrimbor começa a esquentar o clima com o Anatar, e a porradaria come ali, você vê que um empurra o outro segura ali, o Anatar segura no braço do Celebrimbor, e o Celebrimbor, meu irmão, parei contigo, não vou mais, e o Celebrimbor bate o pé, óbvio, né, o cara, pô, a merda tá instaurada, ele escuta a trombeta de cerco, né, aí o Anatar vai lá e fala assim, meu irmão, se tu não fizer a parada aqui, tudo vai dar merda depois, e aí nos anais dos livros vão estar escrito que a culpa foi do Celebrimbor, que não quis fazer os anéis, cara, o Celebrimbor chuta o balde, mesmo assim vai embora, pô, e aí o Sauron, ele tem que fazer uma magiazinha ali,
ali, de entorpecente na mente do Celebrimbor. E o que ele faz? Ele conjura algum tipo de magia ali que quando o Celebrimbor sai, né, ele tem a ilusão de que tudo tá bem, né? Ele consegue entrar de fato de uma forma mais mágica, usar os seus poderes de Maia, de fato, para poder fazer uma névoa na cabeça do Celebrimbor. Então o Celebrimbor, quando sai, ele vê a paz instaurada, ele vê tudo lindo, pintores, crianças brincando, meninas bordando, elfas bordando, então é tudo muito maravilhoso, né? E aí o Celebrimbor dá uma desabafo e fala, pô, caralho, eu realmente tô muito cansado, né? Porque, pô, eu achando que tava cerco, agora tá tudo bem, minha cabeça tá ferrada, e, pô, a gente nem tem Mithril, ele fala. E o Anata fala, pô, não seja por isso, eu consegui aqui com o Narvi, não sei o que, blá, blá, blá. Eu quero saber ainda como ele conseguiu de fato esse Mithril, deve mostrar de alguma maneira, né? Porque, pô, do nada ele pegou ali o minério, ele fala da 9ª parte pra cada anel, que tem o suficiente e tal. E aí, cara, pra mexer com o ego mais ainda do que Celebrimbor, ele pega o martelinho, entrega o martelinho do próprio Fëanor pra ele, que a gente viu na primeira temporada, e fala o seguinte, ó, cara, se supere o próprio Fëanor. Faz aqui, ó, porque quando você concluir esses anéis, cara, ninguém mais vai falar das Silmarils. As Silmarils vão ser esquecidas. O que todo mundo vai falar é sobre os anéis do Celebrimbor, meu irmão. Você vai ser o cara. E isso ferra com o ego do Celebrimbor, naturalmente, né? E aí ele entra de novo pra fazer a porra dos anéis. E o Sauron vai lá pra fora pra olhar pela parada, meu irmão. E aí já era. E aí a guerra tá instaurada e já vem aquela catapulta pra terminar o episódio. E, cara, a partir do próximo, por mais que esse não tenha tido muita ação, o próximo, não tenha dúvida que vai ser porradaria, assim como o último. Cara, vão ser 2 episódios bizarros e eu quero ver como é que vai ser, apesar desse episódio não ter sido tão movimentado. Galera, essa foi minha análise desse 6º episódio da 2ª temporada de Anéis de Poder. Se você tá curtindo esse conteúdo, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, assina a bandeirinha pra chegar os vídeos novos que eu vou postar. Essa semana já tem alguns vídeos gravados, inclusive pra vocês, tá? Sobre um monte de coisa legal. Vocês vão curtir, vão ter muito conteúdo de fato. Semana passada eu peço desculpa, eu me mudei. E aí teve um vídeo que eu fiz que eu não tinha nem cenário ainda, porque eu montei meu computador. Aqui pelo menos eu já dei improvisada. Essa árvorezinha aqui fui eu que fiz pro meu filho, foi um presente que eu dei pra ele, eu fiz pra ele, pra botar no quartinho dele quando ele nasceu. Então eu já aproveitei ela aqui pra compor o nosso cenário. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, quem curtiu já aproveita, dá o like e fica atento aí pros próximos vídeos, tá? Meu nome é Alexandre, que é o canal da Terra Leste, são todos muito bem-vindos. Fiquem todos com o Ilúvatar e na Maria pra você.